Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 9 do podcast da nossa associação. Connosco hoje temos um convidado que faz parte do GUDO, o Grupo Universitário de Debates e Opiniões da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ele juntou-se a nós no âmbito das eleições europeias, numa oportunidade de levar aos nossos alunos, a elucidar melhor os nossos alunos face a esta ocasião, e também pela mesma razão este grupo estará representado na nossa escola no dia 13 de maio, por intermediação da Associação de Estudantes. Antes de mais, boa tarde, João. Boa tarde. Para começar, gostaria de introduzir com uma pergunta. Considero que haja muitos alunos hoje no secundário que não sabem o que são as eleições europeias, e pergunto-te o que diria o aluno neste momento se quisesse informar. O que é que achas que seria preciso ele saber? Bem, antes de mais, muito obrigado por a Associação de Estudantes ter aceito a nossa iniciativa do GUDO. É muito importante para nós fazermos a nossa parte neste projeto das eleições europeias. O que é que um aluno de secundário precisaria de saber para votar neste momento? Bem, ainda ontem houve um debate das europeias, não sei se por acaso viste, com os candidatos, com os líderes, os cabeças de lista das listas candidatas pelos vários partidos. Não estão todos incluídos, faltavam lá alguns partidos, como a Iniciativa Liberal, por exemplo, mas estavam 6, PS, PSD, Bloco de Esquerda, o CDU, o CDS e o Partido de Marinho e Pinto, PNR ou PDR. O que os estudantes secundários precisam saber, basicamente, é que estas eleições europeias, por muito que seja algo que não é muito discutido em Portugal, isto é verdade, não é discutido em Portugal, as eleições europeias, estas em especial, todas são, mas estas em especial são muito importantes por uma razão simples. Mesmo que os alunos do secundário sejam 16 aos 18, vamos dizer assim, não tenham percepção do que é que se passa na União Europeia, e é normal que não tenham, porque de facto há uma distância entre a Comissão Europeia e até os grupos parlamentares do Parlamento Europeu em divulgar informação para Portugal, mas não é só Portugal, outros Estados-membros, mas Portugal especialmente, porque Portugal é um dos Estados-membros que menos participa nas eleições europeias e teve uma taxa de abstenção jovem de 80%, que é bastante enorme, e não pode acontecer. O que eles têm de saber é que basicamente estas eleições vão marcar um novo ritmo no Parlamento Europeu. Porquê? Porque os partidos da extrema-direita vão crescer muito depois de 26 de maio. Por alguma razão específica já agora? Sim, por toda a Europa tem havido um ressurgimento, digamos assim, de partidos de extrema-direita que têm ganho bastante popularidade, especialmente na Itália, por exemplo, na França com a Marine Le Pen, na Hungria com o Sr. Orbán, claro, na Polónia. Portanto, tem crescido bastante. Houve uma notícia, se calhar ontem ou anteontem, que dizia que o Parlamento Português é o único que não tem um partido de extrema-direita no Parlamento. Um dos 4, só há 4 Estados-membros que não têm. Portanto, há esse ressurgimento, e depois também há a indignação dos europeus, se essa é racional ou não, isso depois depende das pessoas, de que a União Europeia não está a funcionar. E não está a funcionar porquê? Há um problema na campanha eleitoral, que é, quando alguma coisa corre bem, estes partidos de extrema-direita têm crescido e vão crescer no Parlamento Europeu, sabendo que antes era uma minoria e agora não vão ser uma maioria, mas prevê-se que vão ocupar 1/3 do Parlamento Europeu, o que é bastante preocupante, porque a extrema-direita só tem um objetivo: destruir o projeto europeu por dentro. Não consegue combater frente a frente, então tem que se infiltrar por dentro e destruir o projeto europeu, ou a União Europeia como nós conhecemos, por dentro, porque são eurocéticos. Os eurocéticos não acreditam que os Estados-membros deveriam estar na União Europeia. Isto também se aplica a alguma extrema-esquerda, mas a extrema-esquerda tem uma coisa que a extrema-direita não tem. A extrema-esquerda não é racista, não quer criar fronteiras entre Estados-membros e tudo mais. É eurocética até certo ponto, mas a extrema-direita é que é agressiva, digamos. Portanto, é por isso que é tão importante votar nestas eleições europeias. Muito bem. De seguida gostaria então que comentasses uma inferência do professor André Freire, que fez ao Jornal Público, que diz:
Em termos globais, os jovens lá está, participam menos na política, não por desinteresse, mas porque o seu grau de implicação nas polis é menor do que o de alguém que esteja totalmente integrado na sociedade, quer no mercado de trabalho, na vida familiar ou no pagamento dos impostos. Sim, eu concordo especialmente quando o professor diz que não é por desinteresse que os jovens não se interessam por política, porque isso é uma falácia que especialmente os partidos portugueses gostam de usar, que é, os jovens não querem saber de política, portanto, deixa-os estar. Isso não é verdade. Se bem que a nossa geração, ou gerações mais novas, não estão tão aptas para a política porque não estamos num tempo de revolução como foi o 25 de Abril, ou os tempos do PREC, é verdade que não somos tão ativos, mas também não é só culpa da nossa geração, é culpa também dos governos, não, dos partidos políticos que não atraem os jovens, não falam com os jovens. E sim, obviamente, quando um jovem ainda está a estudar e não está no mercado de trabalho, não tem a sua vida familiar, preocupa-se menos com o que acontece na política, porque está mais focado, obviamente, nos seus estudos. É evidente e é uma explicação para a taxa de abstenção. Mesmo assim, não acho que seja a melhor explicação, acho que não é essa. Na sua totalidade, eu concordo com a afirmação, claro, sim. De seguida, o professor também acrescentou a esta citação que, no atual contexto social e económico, os jovens são os que têm maiores razões de queixa em relação aos partidos e aos políticos. Isto do ponto de vista do bem-estar que os partidos são capazes e devem, por missão, proporcionar à sociedade. Concordas com esta afirmação? Claro, foi o que eu disse há bocadinho, não é? Quer dizer, os partidos não têm, ou pelo menos não todos os partidos, na sua totalidade, não têm forma de agarrar os jovens. Como eu disse, sim, a nossa geração não é forte como, digamos, forte, entre aspas, como outras gerações antigas, porque nós estamos num tempo pacífico de governo, que não temos grandes revoluções para fazer. Há revoluções para fazer, claro, e vê-se pelas greves que estão sempre aí, mas sim, os jovens têm cada vez menos oportunidades. Isto é que é o mais engraçado, é porque nós estamos a progredir no tempo. E um político do Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos, disse uma vez que os jovens têm menos oportunidades agora do que os pais desses jovens, o que não faz muito sentido. É verdade, mas não faz sentido, porque nós devíamos ter mais oportunidades, porque há sempre aquela frase um bocadinho clichê, mas há aquela frase que esta geração é a geração mais qualificada de sempre. Todas as gerações a seguir serão sempre mais qualificadas que a anterior. A não ser que haja uma guerra e uma crise enorme, obviamente, mas não vamos por aí. Mas é verdade que nós estamos a ter menos oportunidades porque os partidos políticos, e agora falo especialmente dos partidos de governo, PS e PSD, são partidos, especialmente mais o Partido Socialista, são partidos envelhecidos, que não têm quadros jovens dentro do seu partido, ou se têm, e têm alguns, são muito poucos em relação aos que estão lá há muito tempo e têm ideias que já não são atuais e não representam os jovens, e não há uma representação jovem. Se não há uma representação jovem, porque é que os jovens vão de querer saber então da política, se a política não fala para eles, mas fala para os mais velhos, que também têm que falar, mas tem que incluir toda a gente, desde os jovens de 18 anos até a pessoa com 90 ou 100 anos, como é óbvio. Já agora, continuando a abordar este tema dos jovens, de que forma é que achas que se podia fomentar a inscrição dos jovens na política e talvez mesmo nas cabines de voto? Isso é uma questão mais complicada pelo seguinte: quase todos os partidos têm juventudes partidárias. Essas juventudes partidárias são a porta de entrada para muitos jovens para a política. Contudo, nem todas as juventudes partidárias, e não querendo dizer nenhuma em concreto, são muito ativas e também não conseguem alcançar os jovens, que é um paradoxo, não é? Se são juventudes partidárias, deviam conseguir alcançar os jovens, mas não conseguem também. Porquê? Uma razão simples é porque as juventudes partidárias muitas vezes seguem o que o partido-mãe, ou seja, imaginamos que é uma JPST, então a JSD seguirá a matriz do seu partido-mãe, não é? PSD. E isso não atrai os jovens. E a JSD, por acaso, tem bastante jovens, portanto não ataca a JSD nem nada disso, mas há uma falta especialmente de comunicação. Esse é o principal problema.
e é o que nós vemos também nas eleições europeias, porque se tu fores perguntar a um jovem da tua idade, se tenhas 18, 17, 18, pronto, se tu fores perguntar a um jovem da tua idade como é que funciona o processo legislativo da União Europeia, ele provavelmente não te vai saber responder, certo? E é grave isso. Porquê? Porque aos 18 vais ter que votar. Quer dizer, não vais ter, não é uma obrigação, mas é um direito. É um direito que devemos exercer. E não saber a simples, que é simples, é muito simples, tripartição legislativa da União Europeia, entre a Comissão Europeia, entre o Parlamento Europeu e entre o Conselho de Ministros ou o Conselho da União Europeia, não saber isso já é grave, porque depois como é que eu vou votar em algo que eu completamente desconheço? Não faz sentido. Então, para atrair mais jovens é preciso mais comunicação. E não é comunicação condescendente de eu vou ter que explicar tudo desde o zero porque são jovens e não percebem. Não. Nós percebemos muito bem, mas precisamos que alguém venha falar connosco primeiro. Claro. Alguém venha falar, alguém diga como funciona, outra vez, não de forma paternalista ou condescendente, mas que nos indique: isto funciona assim, isto é assim, isto é assim. Nós estamos informados, então os jovens obviamente vão votar mais e vão estar mais dentro dos partidos, estar mais dentro de cabines de voto, por exemplo, cabines de voto, porque não? É por aí, é pela comunicação, que é o que está a faltar, especialmente em Portugal, é por aí. Já agora, há pouco falavas sobre a idade. Eu sei que há relativamente pouco tempo colocou-se a possibilidade de se descer a idade mínima do voto. O que é que achas? Achas que um jovem pode ser considerado demasiado novo para votar? A idade seria 16, não estou a erro, não é? Penso que sim. Eu não acho que é demasiado novo para votar. Eu acho que iria aumentar a taxa de abstenção ainda mais, para ser sincero. Porquê? Porque se um jovem de 18 anos, que, digamos, em condições normais, já está a ser pressionado não no tempo pejorativo, mas geralmente pela família ou pelos amigos a dizer: ok, tens que votar ou vais votar nessas eleições, não sei o que mais. Um jovem de 16 não tem essa pressão, ainda está mais desligado do que um jovem de 18 anos, e isso vai de encontro com a afirmação do professor de que falaste há bocado. Se o jovem de 18 anos não está enquadrado no público-alvo de quem vota, então um jovem de 16 muito menos. Ainda tem mais que escalar, digamos, para chegar a esse ponto de alguma direção de voto, alguma direção política. Isso não quer dizer que não haja jovens de 16 anos que tenham... Claro que sim, mas isso acho que é uma exceção à norma. E já agora, independentemente de lhe ser permitido ou não o voto, com que idade é que achas que um jovem, ou até mesmo, não sei, se eventualmente criança, se deve começar a informar acerca destes assuntos de caráter político ou social? Eu acho que desde a escola, não digo primária, porque são assuntos mais complicados, mas antes da escola secundária, do ensino básico, acho que já deve haver. Na minha altura havia formação cívica, que nós não dávamos política, diga-se já, mas deve já haver as bases, nem que seja só política nacional, e depois passar para a política, mas também internacional, ou seja, para a ONU, por exemplo. Deve haver logo uma pessoa que esteja no 7º ano, tem claramente percepção já dos problemas pode não ter os problemas mais complexos da política nacional, pode não ter à vontade a falar disso e de perceber, mas os problemas mais simples e como funciona o governo, quais são os partidos que estão no Parlamento português, como é que um partido elege, por exemplo, como é que escolhe um candidato para a Câmara Municipal, como é que funciona a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, a Junta de Freguesia, a Assembleia de Freguesia. Isso tudo devia ser ensinado muito antes do que não é ensinado, mas que é ensinado um bocadinho em cima do joelho aos 18 anos. Aos 18 anos vem esta informação toda e tu tens que reter tudo e no fim não vais reter nada, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então só progressivamente é que vais sabendo que uma Câmara Municipal funciona desta maneira, uma Assembleia de Freguesia funciona desta maneira e o Governo funciona desta maneira e desta maneira. E depois ainda tens a União Europeia, e depois ainda tens a ONU, tens a NATO, que são organizações que também são muito importantes para conhecer. E isto tudo não se ensina de um dia para o outro, tem que ser durante vários anos. Portanto, desde o 7º eu acho que seria
indicado haver uma disciplina política, falasse de política, mas não da teoria política, porque acho que isso não seria... É interessante, como é óbvio, eu sou de filosofia, portanto tive ciência política, acho extremamente interessante, mas não de política da teoria, dos teóricos políticos, mas sim da política que existe, da política local e da política nacional, para começar. E depois, política europeia, política internacional. Já agora, eu penso que muitos jovens, quando chegam então à idade permitida de voto, isto aos 18 anos, muitos deles, e não só jovens, muitos adultos já com capacidade de voto, pensam e têm na sua cabeça a ideia de que o meu voto não vai mudar nada, ou que diferença vou eu fazer. Na tua opinião, qual é que achas que é então a importância do voto, em particular nesta geração? Há um velho, não é bem ditado, mas uma frase que diz: quem não vota é governado por quem vota. E isto é verdade. Porque mesmo que, por exemplo, eu voto num partido que não será partido do governo, o meu voto vai assegurar que esse partido terá uma oposição maior dentro do Parlamento português, neste caso. Portanto, o voto conta sempre. Mesmo que o partido não ganhe as eleições legislativas, que vamos ter em outubro, por exemplo, vai ter uma oposição mais forte dentro do Parlamento. E é isso que essa frase o meu voto não conta, é uma frase muito corrente nas nossas gerações, porque os políticos são todos iguais, é tudo corrupção, isso não é corrupção, então é porque não aparecem ao Parlamento, é porque vão ao Parlamento mas não sabem o que estão a fazer. Porquê? Porque primeiro há uma falta de informação, estamos sempre a repetir o mesmo, mas isso é evidente, e depois porque todos os votos, mesmo que não vão para um partido de poder, porque obviamente cada pessoa é livre de escolher o partido que quiser, ajuda o partido a ter uma oposição forte, ou mais forte do que teria sem esse voto. Portanto, todos os votos contam, mesmo que não seja para um partido para estar no governo, para um partido estar na oposição contra o governo, ou a favor do governo, mas já não seria oposição, mas para ajudar todo o processo legislativo do nosso país e, puxando mais para as europeias, a nossa representação portuguesa no Parlamento Europeu para assuntos que são muito importantes para Portugal, ter eurodeputados competentes, e não estou a dizer que nenhum candidato seja incompetente, acho que são todos competentes, mas escolher candidatos competentes para representar Portugal dentro da sua família política europeia, obviamente, mas para representar Portugal e não deixar que passem medidas que sejam catastróficas para o nosso país, como é óbvio. O nosso país já foi, porque a União Europeia não é tudo perfeito, já foi um bocadinho castigado pela União Europeia, mas é verdade que a União Europeia dá muito ao nosso país. E um exemplo muito simples é 4 em 5 investimentos públicos é do dinheiro da União Europeia, não é dinheiro de Portugal. E só esse exemplo, há muitos outros, mas só esse exemplo já deve dar uma ideia de como a União Europeia é importante para o nosso país. Muito bem, João. Acho que assim concluímos então este podcast. Antes de terminar, gostaria só então de relembrar que o Gudo no dia 13 virá então à nossa escola, e gostaria então de perguntar, claro, sem revelar muito, o que pode um aluno esperar da vossa parte e os temas-chave que vão ser abordados nesta visita. Bem, nós não queremos chatear-vos muito com a teoria da União Europeia, nem quando começou a Comunidade Europeia, nem os 6 membros fundadores, mas queremos falar mais da atualidade da União Europeia. Queremos especialmente dar ênfase ao Parlamento Europeu, porque bem, as eleições é para o Parlamento Europeu, como é óbvio, não há eleições para a Comissão nem para o Conselho de Ministros, são nomeados, e queremos explicar a dinâmica do Parlamento Europeu, porque isto é muito importante, porque as pessoas não sabem o que é que se passa no Parlamento Europeu. Bem, a maior parte das pessoas não sabe. E queremos falar das fações, das diferentes fações que existem, quais são as diferenças entre elas, quais são as dinâmicas entre elas, porque há várias fações que numa proposta são contra, noutra proposta são a favor e juntam-se para se ajudarem um ao outro. Portanto, queremos explicar essa dinâmica do Parlamento Europeu, queremos explicar também os eurodeputados portugueses que estão atualmente no Parlamento Europeu, o que é que eles fazem ou fizeram, e garantir que, pelo menos, se alguma pessoa sair dessa palestra a dizer, bem, vou votar, já é bom, é o nosso objetivo, que pelo menos uma pessoa saia de lá e diga, ok, vou votar porque é importante, porque a União Europeia pode estar em risco.
Muito bem, mais uma vez obrigado, João, por teres aceitado este convite por parte da Associação. Desde já relembro também os nossos ouvintes que podem aceder ao nosso site aegfa.org para votarem e darem sugestões de possíveis convidados para o podcast. Até uma próxima.